Nós vamos olhar as bem-aventuranças, mas não se preocupe, não todas elas. Vamos olhar apenas a primeira. E uma pequena introdução também às bem-aventuranças. E depois a primeira bem-aventurança, que é a base de todas elas, né? E nós vamos pensar a respeito das bem-aventuranças através de alguns textos de autores cristãos, desde a igreja primitiva até os nossos dias, né? E por que isso? Qual o valor disso? Eu acho que ouvir autores cristãos de todos os séculos e de todos os lugares, praticamente, do mundo, nos ajuda a ouvir a comunidade cristã como um todo. E isso é muito bom porque relativiza os nossos pontos cegos. Um grupo de cristãos está sempre dentro de um determinado lugar, um determinado país, um determinado momento histórico e lê a Bíblia através da sua situação histórica e cultural, não é? E às vezes a gente lê e não vê certas coisas, ou entende certas coisas de determinado jeito. E é somente quando a gente vê como os cristãos de outros tempos e outras culturas leem o mesmo texto que a gente se desperta para outras possibilidades no texto. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro, a introdução às bem-aventuranças. E esse primeiro texto diz: colocar as bem-aventuranças além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito delas. Mas colocá-las como atingíveis por qualquer pessoa é ignorar a realidade do pecado. Ou seja, a gente tem que evitar os dois extremos. De um lado, colocar as bem-aventuranças como tão idealistas, tão lá em cima, que são impraticáveis para nós, e por outro lado, entender as bem-aventuranças como muito fáceis, qualquer pessoa com um pouco de boa vontade consegue cumpri-las. Aí o texto continua: esses padrões são atingíveis, mas pressupõem a conversão, o novo nascimento e a presença do Espírito Santo. Somente a crença no novo nascimento evita que leamos as bem-aventuranças com um otimismo tolo ou com um desespero total. Então nós vamos tentar andar nessa linha fina do meio, evitando de um lado o desespero total e de outro lado o otimismo tolo. A próxima parte diz assim, é o seguinte: não existem 8 grupos separados de discípulos, porque tem 8 bem-aventuranças, né? Alguns dos quais são mansos, outros misericordiosos, etc., né? A gente poderia entender as bem-aventuranças assim, né? Tem discípulos que são mansos, tem outros discípulos que são misericordiosos. Não, não é isso. São 8 qualidades dos mesmos discípulos. Todos eles são mansos e misericordiosos, humildes de espírito e limpos de coração, choram e têm fome, são pacificadores e perseguidos. Ou seja, as 8 bem-aventuranças são para todos nós. E aí o texto seguinte diz assim: traduzir bem-aventurado por feliz, tem algumas traduções da Bíblia hoje em dia que fazem isso, né? Feliz, o humilde de espírito, feliz, o manso. Mas traduzir bem-aventurado por feliz induz a um erro, pois a felicidade é subjetiva, a felicidade que é algo que eu sinto.
Mas Jesus não está falando do que eu porventura sinto, está falando de uma avaliação objetiva. Ele não diz como essas pessoas se sentirão, felizes ou não, mas o que Deus pensa delas, bem-aventuradas. Então é uma avaliação objetiva da parte de Deus e não uma avaliação subjetiva da nossa parte. Muitas vezes as pessoas dizem que as pessoas felizes são as pessoas ricas, grandes, honradas, que riem, comem do melhor e do bom e do melhor e dominam tudo. Mas há aqui uma inversão de valores. Ou seja, as bem-aventuranças não são apenas uma tradução religiosa daquilo que a sociedade considera a felicidade, considera a sorte. Muitas vezes, hoje em dia, o que se prega em nome do Evangelho é apenas uma versão batizada em linguagem cristã daquilo que a própria sociedade deseja para todo mundo. Mas as bem-aventuranças não representam isso. As bem-aventuranças invertem aquilo que a sociedade geralmente pensa, que é que as pessoas realmente afortunadas são as pessoas ricas, honradas, grandes e que comem bem e têm poder. O tempo futuro nas bem-aventuranças, sempre a segunda parte das bem-aventuranças está no tempo futuro, né? O tempo futuro enfatiza a certeza, serão certamente consolados, etc. Então, esse tempo futuro é para frisar, olha, isso pode não aparecer, pode não parecer que as pessoas afortunadas são essas pessoas, mas são de fato, Deus garante, por isso que Jesus fala no tempo futuro para frisar a certeza disso, a certeza da bênção de Deus. Agora, cada uma das bem-aventuranças fala de uma recompensa e fala de uma forma diferente dessa recompensa. Mas todas as vezes se refere ao reino de Deus na realidade. Mas é o reino de Deus descrito de formas variadas: herança, conforto, saciedade, misericórdia, visão de Deus, semelhança com Deus. São várias maneiras de falar da mesma coisa que é o reino de Deus. E nas bem-aventuranças há uma escada, uma progressão espiritual. 7 estágios e no final, na 8ª bem-aventurança, a perseguição. Que ironia, né? O último degrau das bem-aventuranças é para aqueles que sofrem por causa da sua fé. Diz esse texto: as pessoas são de vários tipos. Algumas não são reformadas na semelhança de Deus. Outras são reformadas somente na fé. Outras, e ainda outras, são reformadas na fé e no sentimento. Interessante isso. 3 tipos de pessoa. Pessoas não reformadas, pessoas reformadas somente na fé, que professam a fé, mas não têm transformação de vida, e finalmente pessoas reformadas na fé e no sentimento. Mas é necessário, primeiro, ser curado da enfermidade espiritual. Um homem perto da morte pode ser restaurado, mas não pode levantar-se imediatamente como se tivesse plena saúde. Ele tem que tomar os remédios do médico e subir de degrau em degrau.
Interessante isso. Muitas vezes, hoje em dia, a gente se assusta, né? A gente vê alguém e fala, mas fulano é evangélico, mas, né, vive uma vida que a gente não associa com o evangelho. Claro, porque foi restaurado, mas não subiu os degraus, né? Fulano é evangélico, é político evangélico, mas é corrupto. Claro, porque não subiu os degraus. Pode ser reformado na fé, mas não é reformado na fé e no sentimento. Aí é do mesmo autor esse texto. Um médico que dá o mesmo remédio para todas as doenças tem pouco conhecimento. Tem médicos assim, né? Alguns. Né? Seja qual for a doença, ele vai recomendar o mesmo remédio. Por isso, o nosso Senhor dá a cada alma o remédio mais apropriado. Se houvesse somente uma receita, alguém poderia imaginar que a descobrisse pelos seus próprios esforços. Mas Deus está muito além de tudo que o ser humano possa merecer. Então, esse texto vai contra todas as receitas prontas, 10 passos para, né, a felicidade, para a bênção, para isso, para aquilo. Não. Esse texto diz que Deus não nos trata dessa forma. Deus não nos trata como automóveis numa linha de montagem, saindo todos iguais. Ele nos trata, cada um, individualmente. Ele tem uma receita apropriada para cada um de nós. Aí o segundo texto aí, que é do mesmo autor também, qualquer atividade ou exercício espiritual que fortaleça o seu desejo por Jesus, seja a oração ou a meditação, seja o silêncio ou a conversação, seja ler ou escutar, seja a solitude ou a companhia, seja caminhar ou sentar, continue essa prática enquanto for útil. Muito sábio isso, né? Um dos grandes problemas da vida cristã é a estagnação. Porque entre a nossa conversão a Cristo e a nossa morte pode haver muito tempo, muitas décadas. E a tarefa de continuar progredindo, continuar crescendo, não é fácil. E esse autor então diz que, olha, seja qual for o tipo de atividade espiritual que te fortaleça o desejo por Jesus, continue com isso enquanto for útil. Se não for útil mais, muda para outra coisa. Mas procure sempre algo que te fortaleça o desejo por Jesus. Vamos então para o próximo, já começando com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeiro, o que significa isso, né? Como entender essa ideia geral de humildade de espírito, ou pobreza em espírito? Então, a primeira frase nos diz: ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer nossa falência espiritual diante de Deus. Ou seja, a humildade é o reconhecimento da nossa falência espiritual. Nós somos todos gregos diante de Deus, né? Endividados até a tampa, sem condições de pagar a dívida. Aí, em segundo lugar, a consciência da necessidade espiritual. A humildade de espírito significa isso, a consciência da necessidade espiritual.
Ao contrário dos espiritualmente orgulhosos, os justos que não precisam de arrependimento, que é uma alusão a uma frase de Jesus, né, sobre os justos que não precisam de arrependimento. Obviamente, Jesus falando com um pouco de sarcasmo, né, porque não existe o justo que não precisa de arrependimento. Aí o próximo. Ser pobre de espírito é ser humilde na nossa própria estimativa. Ou seja, tem a ver com a nossa opinião sobre nós mesmos. É perder confiança na nossa própria justiça e força. Duas coisas interessantes, né? Nossa própria justiça e nossa própria força. Nossa própria justiça diz, eu mereço. Nossa própria força diz, eu posso. Mas perder confiança nessas duas coisas é o começo da humildade de espírito. Para quê? Para depender somente do mérito de Cristo para a nossa justificação e da graça de Cristo para a nossa santificação. De onde vem essa ideia da humildade de espírito? Já era ensinada no Antigo Testamento. Por exemplo, o famoso texto de Isaías: habito no alto e santo lugar, Deus falando, né? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E também do Novo Testamento, já da carta de Tiago, a mesma mensagem: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas isso levanta uma questão: a que tipo de humildade Jesus se refere? Afinal, a palavra humildade, humilde, é usada de várias formas hoje em dia, né? Então vamos pensar um pouco sobre os vários tipos de humildade. Primeiro, muitos são humildes por força das circunstâncias, mas Jesus abençoa aquele que se humilha voluntariamente. Então tem pessoas, a gente fala, é um sujeito muito humilde, é uma pessoa muito humilde, né? Então existe isso, esse conceito é muito comum. A humildade por força das circunstâncias é uma humildade involuntária, né? Mas não é a isso que Jesus se refere. Aí em seguida, muitos são naturalmente humildes, mas não pela fé. Então existe também, não necessariamente pela força das circunstâncias, mas, digamos, o temperamento da pessoa. Tem pessoas que são naturalmente humildes. Então nós temos aqui 3 tipos de humildade. Primeiro nós temos a humildade por natureza, depois nós temos a humildade por circunstâncias, e terceiro nós temos a humildade pela graça de Deus. Então são 3 tipos diferentes, e é a esse último tipo, a humildade pela graça de Deus, a que Jesus se refere. Mas por que Jesus começa as bem-aventuranças com a humildade? Aí diz: pelo orgulho o diabo se tornou o diabo. Interessante isso. O diabo não seria o diabo se não fosse o orgulho dele. E o primeiro homem se tornou mortal. O pecado de Adão foi o orgulho, não foi o sexo, não foi comer maçã demais, nem nada disso, foi o orgulho. Por isso, Jesus estabelece esta base: sem a humildade
tudo mais perece. Muito forte isso. Sem a humildade, tudo mais perece. Ou seja, você pode tentar 1001 coisas, mas não vai adiantar nada se não tiver a base da humildade. Essa é uma frase impactante. É de um autor da igreja primitiva. Sem humildade, a salvação é impossível. Sem humildade, a salvação é impossível. E em seguida, um outro texto de outro autor da mesma época. Vi todas as emboscadas do inimigo estendidas sobre a terra. Seria que nem um campo minado, né? A gente diria hoje em dia. Vi um campo minado. E disse gemendo, quem, pois, passa além destas armadilhas? Quem é que encontra o caminho pelo campo minado? E ouvi uma voz me responder, a humildade. A humildade é o guia pelo campo minado. Muito interessante isso. Mas, será que é bíblica essa ideia de salvação pela humildade? Sim. Nós temos, por exemplo, Lucas 18, né, a parábola que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano que vão ao templo orar. E a diferença entre eles é justamente a humildade do publicano, apesar dele ser publicano, e o orgulho do fariseu, que ora, que se considera aceito por Deus, mas que volta para casa sem ser justificado por Deus. E também a gente vê no Antigo Testamento, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a próxima frase é muito interessante, porque muitas vezes a gente pode achar que a humildade é uma coisa óbvia. Claro que a humildade é coisa boa. Não é óbvio, não. Inclusive, como diz essa frase aí, os filósofos antigos, da antiguidade, os filósofos não consideravam a humildade como uma virtude. Mas Cristo a coloca em primeiro lugar como o alicerce. Então, aquilo que não era nem virtude para os filósofos é colocado por Cristo como a coisa mais básica. Interessante isso. A valorização da humildade é uma coisa que o cristianismo introduz. Mas, sempre ao longo da história da igreja, se lutou com a questão de como essa pobreza em espírito, como diz a tradução que eu usei, se relaciona com a pobreza material, com as posses materiais. Então, a primeira frase diz, bem-aventurados os pobres de espírito, que por causa do espírito são pobres por escolha. São pobres por escolha. Então, a questão de escolha e não de circunstâncias involuntárias. Aí, a frase seguinte diz assim, ai dos ricos. Isso, obviamente, é tirado da versão de Lucas, das bem-aventuranças, né? Porque em Lucas você tem bem-aventurado este e ai daquele, né? Então, tem ai dos ricos. Ai dos ricos, não de todos os ricos. O pobre Lázaro, na parábola, né, o pobre Lázaro foi recebido no seio do rico Abraão. Interessante isso, né? O pobre Lázaro que é lambido pelos cães na porta do rico, e o rico não dá bola para ele, e Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, né?
Então, o pobre Lázaro é recebido no seio do rico Abraão. Então, ai dos ricos, não de todos os ricos, mas daqueles que recebem seu consolo no mundo. Se ocupam tão completamente com suas posses que se esquecem da vida por vir. Ou seja, é ai do rico que se deixa absorver pelas suas posses. As suas posses se tornam tudo para ele. Todo o seu consolo está nisso. Aí a frase seguinte: ai dos ricos, ou seja, daqueles que confiam na riqueza. Confiam na riqueza. Servem seus desejos com ela. Fazem das coisas do mundo, que deveriam servir apenas para sua conveniência, o seu consolo. A nossa riqueza é para a nossa conveniência apenas ou para o nosso consolo? 1 Timóteo 6 Ou seja, essa frase aponta, inclusive diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então esse texto se refere a isso, 1 Timóteo 6. Nada causa orgulho tanto quanto a riqueza. Interessante isso. Se o problema é o orgulho, o que promove o orgulho? Bom, várias coisas podem promover o orgulho. Mas, diz esse texto, nada causa orgulho tanto quanto a riqueza. É verdade isso ou não? Eu acho que tem muito a ver, sim. Veja bem, não estamos falando de uma inevitabilidade. O rico é orgulhoso, o pobre é humilde. Não é nada disso. Estamos falando de tendências. E uma tendência para o orgulho é a riqueza, por várias razões. Nada causa orgulho tanto quanto a riqueza. Um rico orgulhoso é como o diabo. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. A gente não fala isso hoje em dia. Essa é uma voz que vem de outro século, de outra parte do mundo, mas da comunidade cristã, lendo esse texto. A gente não gosta de ouvir essas vozes. Por isso que precisamos ouvi-las, porque não nos causam prazer. Mas aí o texto em seguida diz assim: nem todos os pobres são bem-aventurados, porque a pobreza em si é neutra. Muitos são pobres nas suas posses, mas cobiçosos na sua disposição. Ou seja, o que esses textos estão dizendo é que o que importa é o interior da pessoa. Mas, qual é a relação entre o exterior e o interior? A situação exterior pode favorecer uma certa disposição interior. Ou a gente acha que não? Me parece que sim. Me parece que sim. Não é uma inevitabilidade, mas é uma predisposição. E o importante é a gente saber dessa predisposição para a gente se precaver. Em termos mundiais, eu sou rico. Eu sou rico. Talvez a maioria de nós aqui seja. E eu, como rico, em termos mundiais, eu tenho que me inteirar dessa predisposição que as coisas que eu tenho provocam em mim.
Se eu achar que não, o exterior não tem nenhuma relação com o interior, estou me enganando. Mas também se eu achar que o exterior determina o interior, estou enganado. Mas sim, o exterior pode exercer uma força sobre a minha disposição interior. E é isso que esses textos estão nos chamando a atenção. Mas, sem dúvida, essa humildade é mais facilmente adquirida pelos pobres do que pelos ricos. Interessante isso. A gente sabe que a comunidade evangélica no Brasil tem muito mais pobre do que rico. Bom, o Brasil tem mais pobre do que rico, mas a proporção de pobres é maior, né? A proporção de evangélicos entre os pobres é maior do que a proporção de evangélicos entre os ricos. Alguns evangélicos acham muito ruim isso. Eu não acho. Eu acho bom até. Acho interessante. Porque isso mostra que o Evangelho fala e encontra um eco entre pessoas que têm menos obstáculos para responder. Se nós estamos entre o grupo que tem mais obstáculos para responder, nós temos que fazer um esforço maior para limpar o caminho. E eu acho que é isso que nós precisamos aprender. Eu acho bom que a igreja brasileira seja predominantemente uma igreja de pobres. Eu acho isso fantástico, uma coisa nobre. Isso mostra que o Evangelho está chegando onde deveria estar chegando. Há países onde a igreja é justamente o contrário. Está muito mais entre os ricos do que entre os pobres. E aí eu acho que tem muitos problemas. Mas aí a frase seguinte diz: é fundamental que aqueles que pregam o Evangelho não tenham a cobiça. Bom, essa frase a gente não precisa nem comentar, né? Quem dera, né? Porque a gente sabe que a imagem pública dos evangélicos no Brasil é de que é uma comunidade dominada por pessoas que pregam por cobiça. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, é fundamental que a gente pregue essa mensagem que vem de outros séculos e outras terras. É fundamental que aqueles que pregam o Evangelho não tenham a cobiça. E que a gente que ouve saiba discernir. E saiba desqualificar, desconsiderar, desmerecer aqueles que pregam por cobiça. E não encher os cofres deles. Não ajudar a comprar os jatinhos deles. Como funciona, por último, como funciona exatamente a humildade na vida cristã? A humildade como a base em que outras virtudes são erguidas. Então a ideia é de um fundamento, alicerce de um prédio, e um prédio subindo. E o alicerce é a humildade. E os andares do prédio são as várias virtudes. A humildade com a base em que outras virtudes são erguidas. Mas se a base cair, tudo mais que tiver adquirido será perdido. Né? Se a base de um prédio alto, se o alicerce de um prédio alto for insuficiente, for faltoso, o prédio vai cair. Pode ser um prédio vistoso, um prédio bonito, apartamentos lindos, mas ao cair não vai adiantar nada.
Se a base cair, tudo mais será perdido. Aí tem várias frases de um único autor, que é um autor da minha terra, da Inglaterra, da Idade Média. E ele diz assim: quem possui essa única virtude, a humildade, possui todas as outras. Interessante isso. Parece que está dizendo que, olha, como a humildade é a base, cultivando isso, você está inconscientemente cultivando as outras virtudes também. Aí ele diz: se você pretende construir um edifício alto de virtudes, coloque primeiro um alicerce profundo de humildade. A gente sabe que quanto mais alto um prédio, mais fundo o alicerce. Então, para construir um edifício alto de virtudes, precisa de um alicerce profundo de humildade. A humildade preserva e guarda todas as outras virtudes. Aí ele diz: sem a humildade, quem tenta servir a Deus tropeçará como um cego. Isso é interessante. Quer dizer, você pode querer servir a Deus, mas se for sem a humildade, você vai tropeçar como um cego. Abra sua percepção espiritual à humanidade de Cristo. Meditar constantemente na humildade da humanidade de Cristo ajuda a destruir os pecados graves e implantar as virtudes. E leva finalmente à contemplação de Deus. Muito interessante isso. Meditar na humildade da humanidade de Cristo. Nós acreditamos, como cristãos evangélicos, que Jesus Cristo era tanto ser humano como Deus. Acreditamos na humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Mas é muito importante que a gente saiba manter essas duas dimensões em tensão criativa. E muitas vezes a gente consegue, assim, ver tanto a divindade de Cristo que a gente perde de vista a humanidade dele. Passamos a acreditar numa humanidade meio assim, não muito real, meio fictícia. E eu acho muito importante meditar nos evangelhos, na vida de Cristo. Porque o importante em Cristo não é somente a sua morte, é, claro, muito central. A sua morte e a sua ressurreição é o centro da nossa fé. Mas também a sua vida, como a única vida humana perfeita que já foi vivida. É importante a gente meditar sobre os incidentes dos evangelhos que contam sobre a vida de Jesus. Meditar na humildade da humanidade de Cristo. Aí ele diz em seguida: vista a semelhança de Cristo, ou seja, a humildade e o amor. Muito interessante essa frase. Não sei como a gente terminaria essa frase, né? Vista a semelhança de Cristo. 3 pontinhos, né? Como você terminaria essa frase? E esse autor termina com essas palavras: humildade e amor. Para ele, a semelhança de Cristo são essas características. Nenhuma virtude ou obra o fará semelhante ao Senhor sem a humildade e o amor. Aprenda comigo, ele diz, não andar descalço, ou jejuar 40 dias no deserto, ou escolher discípulos, mas aprenda comigo a humildade. Este é o meu mandamento, ele diz, que se amem uns aos outros como eu os amei. Nisso os homens saberão que vocês são os meus discípulos, não porque operam milagres, ou expulsam demônios, ou pregam, ou ensinam. Então essas duas coisas, humildade
e o amor. Aí ele diz: quem desejar humildade e amor crescerá nas outras virtudes, mesmo que não pense muito nelas. Interessante. Quem tiver um temor humilde não será iludido. O que a gente vê aqui é que a humildade serve como base para o discernimento. A humildade é a base para a gente ter a sabedoria de discernimento. Não nos iludiremos se tivermos a humildade. Guarde duas coisas na mente: a humildade e o amor. Ou seja, não sou nada e quero somente uma coisa, que é Jesus. Sem humildade, a reforma do sentimento é impossível, porque a pessoa não se vê como é. Ou seja, a humildade não serve apenas como base do discernimento, mas também serve como base do autoconhecimento. Sem a humildade, a pessoa não se vê como é. Então, o começo da pessoa se ver como é a humildade. E, finalmente, uma frase não desse autor medieval, mas de Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, uma obra fantástica. E tem um personagem nessa obra que diz assim: pergunta-se por vezes, sobretudo em presença do pecado, é preciso recorrer à força ou ao amor humilde? Não empregueis jamais, senão esse amor. Podereis assim submeter o mundo inteiro. A humildade cheia de amor é uma força tremenda, sem nenhuma outra igual. Ou seja, a humildade amorosa é a base. Me parece que essa mensagem é importante em todos os tempos, mas é especialmente importante nesse momento em que a gente vê a igreja evangélica se perdendo em muitas coisas. E a gente vê que a imagem do cristão evangélico ficou associada a tantas coisas que são justamente o oposto disso. E que a volta à meditação sobre a vida de Cristo, a humanidade de Cristo e o cultivo das virtudes e, acima de tudo, o cultivo da base de todas as virtudes, que é a humildade amorosa, é disso que a igreja precisa e todos nós, como indivíduos, precisamos mais do que qualquer outra coisa. Boa noite, gente. Obrigado.